acumular aposentadorias do mesmo regime. Ou seja, eu não posso ter duas aposentadorias do regime geral, duas aposentadorias do serviço público, salvo nos casos de que a acumulação é válida. Por exemplo, duas aposentadorias de professor eu posso. Agora, eu posso ter aposentadorias de regimes diferentes. Exemplo, servidor público de dia, professor de uma faculdade à noite. Terá duas aposentadorias. Então, a pergunta pode ser que tenha direito à acumulação. E antes de falar da aposentadoria por tempo de contribuição, vamos nos reportar à acumulação de benefícios. O tema mais difícil é a pensão por morte. Pode ser acumulada a pensão por morte? Anotemos a regra. A regra está no artigo 167 do decreto 3048/99, que traz o que pode ser acumulado ou não. Decreto 3048/99. Pensão por morte, anotem. Pode ser acumulada se de regimes diferentes, ou fatos geradores diferentes. Gente, um exemplo aqui em tom de brincadeira. Pequeno exemplo aqui em tom de brincadeira. Alguém é casada com um servidor público. Infelizmente, o servidor público faleceu. Ela está na dúvida entre voltar a namorar um outro servidor público ou um militar. A escolha dela, na visão previdenciária, deve cair sobre o militar. Uma vez que, caso o militar faleça, ela vai poder acumular aposentadoria. A jovem senhora casou-se com o militar. O militar novamente faleceu. Ela está com a dúvida agora entre se casar com o servidor, com outro militar ou com alguém que trabalha na empresa privada. A escolha recairá agora para fins previdenciários na empresa privada, porque ela poderá acumular as três pensões, porque são de regimes diferentes. A outra forma são os fatos geradores diferentes. Pode acumular a pensão do filho falecido e do marido falecido. Claro que não é uma pensão, nunca a pensão é bem-vinda, mas ao menos você pode receber a pensão pelo falecimento do filho, se você dependia dele, e pelo falecimento do marido. Agora, vários temas aqui de acumulação nós já sabemos, mesmo sem ler o decreto. Podemos acumular auxílio-doença com auxílio-acidente? Não, por quê? Tem que ser momentos o quê? Diferentes. Perfeito. Posso acumular auxílio-doença com aposentadoria por invalidez? Não, porque primeiro eu fiquei doente para depois ficar inválido. Agora, nós vamos falar do salário maternidade. Uma dúvida aqui. Vamos levantar uma dúvida da nossa bacharel em Direito. Meu nome é Maísa, sou bacharel em Direito pelo Unieuro. Eu gostaria de saber se é facultado ao dependente a escolha da pensão mais vantajosa. A dúvida com relação à vantajosidade tem uma regra. O segurado ou dependente sempre podem escolher o benefício mais vantajoso. No caso de não poder haver acumulação, sempre poderá haver escolha pelo benefício mais vantajoso. Então a pergunta é que sempre poderá haver a escolha. Antes de entrarmos na aposentadoria por tempo de contribuição, que terá uma conexão forte com a previdência privada, vamos falar sobre salário maternidade. O salário maternidade é devido à segurada quando do nascimento do filho.
fato gerador. Aí podemos ter a primeira dúvida. Mãe adotante. A mãe adotante faz jus ao salário maternidade conforme a idade do filho. Conforme a idade do filho. De 0 a 1 ano, 120 dias. De 0 a 1 ano, 120 dias. De 1 a 4 anos, 60 dias. De 4 a 8 anos, 30 dias. Então, respondendo à dúvida, a mãe adotante faz jus ao salário maternidade, sim. Agora, quem paga o salário maternidade? O pagamento do salário maternidade será feito pela empresa, no caso de empregada ou avulsa, e a empresa vai se reembolsar da Previdência Social quando a empresa for pagar a sua contribuição. Ou seja, a empregada vai receber normalmente o seu salário. Vai contribuir normalmente com a Previdência Social. A empresa vai efetuar o pagamento. E ela vai descontar o valor pago à empregada quando do recolhimento dela. Ou seja, na prática, quem paga é a empresa. Mas de verdade, quem está pagando é a Previdência Social. Agora, as demais seguradas, contribuinte individual, especial, empregada doméstica, aquelas que pagam com carnê da Previdência, devem requerer diretamente a Previdência Social. O INSS pagará diretamente. Agora, uma coisa que deve ficar clara e bem lembrada. As empresas devem guardar por 10 anos a comprovação dos pagamentos de salário maternidade e também do salário família, para eventual fiscalização. E uma pergunta que eu gostaria, até percebo que a turma tem acompanhado bem, né, a nossa conversa aqui sobre Previdência Social. É possível acumular auxílio-doença com salário maternidade? Iranetes Fortune. Eu acredito que sim, porque são fatos diferentes. Fatos geradores diferentes. Alguém entende que não? Porque não existe a hipótese de alguém estar ao mesmo tempo doente e recebendo salário maternidade. Se a pessoa fez, por exemplo, uma cesariana para ter o filho, ela vai estar realmente acamada, mas estará recebendo o salário maternidade. E antes, pode estar recebendo auxílio-doença, mas não estará recebendo o salário maternidade. Ou seja, salário maternidade não é acumulável com auxílio-doença. Nosso último benefício é a aposentadoria por tempo de contribuição. E é um benefício que nos gera algumas dúvidas e vamos compará-lo um pouco com o servidor público. Primeira indicação, fato gerador da aposentadoria por tempo de contribuição. Um prazo, se for homem, de 35 anos de contribuição e se for mulher, 30 anos. Cuidado! No regime geral, não existe idade mínima. Ou seja, pode um homem se aposentar com 50 anos. Pode uma mulher se aposentar com 45 anos. Basta que tenha o tempo de contribuição. Já no serviço público,
A aposentadoria por tempo de contribuição, ela depende da contribuição e da idade mínima. No serviço público, o homem deve contribuir 35 anos e ter no mínimo 60. A mulher contribuir 30 e ter no mínimo 55. Então a primeira diferença é essa. No serviço público, os servidores antigos, ou seja, aqueles que entraram antes da emenda 20, terão direito à aposentadoria integral. Os novos servidores, não. Os servidores antigos, antes da emenda 20 e da emenda 41, terão direito à aposentadoria integral, que é a última remuneração. Os novos servidores vão receber da mesma forma que o regime geral, média aritmética simples dos 80% maiores salários de contribuição. Na aposentadoria por tempo de contribuição do regime geral, nós vamos ter o reajustamento anual para manter o salário mínimo. Os servidores públicos, antes da emenda 41 de 2003, têm a chamada paridade. O que é isso, paridade? O valor dos inativos é o mesmo valor dos servidores ativos. Eu requer um pouco de cuidado, porque quando nós estudamos direito administrativo, algumas vezes o professor, ele diz que a matéria é direito previdenciário. Você estuda o previdenciário, o professor diz que é direito administrativo. Essa matéria é direito previdenciário. Por quê? Reza sobre aposentadorias. Mas, ao estudar para um concurso público, essa matéria deve ser dada na disciplina de direito administrativo ou direito constitucional, porque trata das regras da aposentadoria do artigo 40 da Constituição. Alguma dúvida sobre aposentadoria por tempo de contribuição? Então, vamos fazer então uma visão geral do que foi tratado na nossa quarta aula. Nós finalizamos todos os benefícios. Por último, falamos da aposentadoria por tempo de contribuição, comparando com a de servidor público. Na nossa regime geral, não precisa ter idade mínima, serviço público sim. Vimos o salário maternidade, vimos que a mãe adotante tem direito, vimos a aposentadoria especial e lembramos que o tempo rege o ato, que vale a exposição da época, que a exposição hoje tem que ser permanente. Mas na época nós tínhamos aposentadoria pela mera atividade, pelo mero nome na carteira de trabalho. Estudamos ainda a aposentadoria por invalidez e repisamos que aposentado por invalidez que retornar voluntariamente perde o direito à aposentadoria. Lembramos da diferença comparando o auxílio doença e auxílio acidente novamente, e lembrando a súmula 44 do STJ, que fala sobre desacusia, que é perda auditiva. É um tema reiterado em todas as cobranças e no nosso dia a dia. Quem trabalha em fábrica, regra geral, recebe auxílio acidente por perda de capacidade auditiva, porque está exposto ao risco. E vimos que o EPI não retira o direito ao benefício. Discutimos ainda a acumulação de benefícios. Pensão por morte pode ser, se for de mesmo regime, ou se for fato gerador, diferente. Na nossa quinta aula, nós vamos falar sobre previdência privada, sobre as formas de pleitearmos direitos previdenciários e vamos fechar com o resumo total da nossa matéria. Lembro o e-mail do programa saberdireito@stf.gov.br
saberdireito@stf.gov.br. Fiquem convidados para a nossa 5ª e última aula no Saber Direito. Um abraço e até a próxima.